Meus irmãos, vamos abrir a palavra desse Deus eterno no Salmo de número 122. Salmo 122. Abra sua Bíblia. Salmo 122. São 9 versos apenas. Nos diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. De qualquer coisa, eu devo dizer aos irmãos de que desde cedo no que diz respeito à minha ordenação ao ministério pastoral, que aconteceu em janeiro de 1985, já faz algum tempo, né? Eu sempre, no meu coração, esteve o desejo de cuidar de igreja local. Desde cedo eu entendi que eu não tinha vocação para a obra missionária. Quando eu olho o meu querido Ângelo, eu disse: é um herói. Morar 5 anos no Japão, né, numa cultura diferente, comer uma comida diferente, uma língua diferente, tudo diferente. É um desafio muito grande, né? Tem que ter uma vocação própria para isso. E eu entendi que essa de fato não era a minha vocação. Eu tenho muita dificuldade, até por não gostar, de aprender novos idiomas. Estudar grego e hebraico no seminário foi uma guerra terrível, foi dificílimo. Para passar numa prova de doutorado no André Jumper, foi uma luta, porque tinha que fazer uma prova simples, que qualquer menino aí faz para poder ser aprovado. Eu tive uma dificuldade muito grande. Graças a Deus consegui a aprovação. Alimentação, nem falar. Eu sou muito limitado, há muita coisa que eu não gosto nem de ver. Não me ofereça, por exemplo, um mocotó, uma peixada, nada disso. Que não é terrível para mim, sabe? Não passa. Alguém me perguntou, porque eu fui a Pernambuco, e perguntou com alegria: aí o senhor comeu um mocotó de bode? Eu digo: meu Deus do céu, de bode? Não passa, não passa. Para quem é missionário, não pode pensar assim. Dr. Gilberto Pinckney, eu o conheci quando estava ainda no seminário lá em Recife, e ele deu uma palestra para a gente, e ele trabalhou na África, e ele falou da sua experiência. Eu acho que foi bem ali que eu decidi: isso não dá para mim, eu sou incompetente para isso, não dá. Só se houvesse um milagre, tivesse que nascer de novo para poder dar certo. Ele disse que ele chegou numa tribo e de repente trouxeram para ele tapuru, aqueles bichinhos de goiaba, tudo vivinho se mexendo numa cuia para ele comer. E ele olhou para aquilo, disse que embrulhou o estômago, mas ele foi muito sábio. Ele disse: poderia ser frito? Aí disseram: pode. E fritaram lá tudinho. Aí depois ele comeu aquilo, mas como tinha muito, aí ele olhou e ele disse: olha, eu aprendi que eu nunca devo comer sozinho. Então ele ofereceu para quem estava perto dele, para que ajudasse a comer, mas ele acabou comendo. E ele compartilhou muitas experiências dele naquele local,
acerca dessas diferenças culturais. E bem ali eu disse, não tem condição, não é? Deus tem levantado de fato homens, mulheres, pessoas como missionários para fazer esta obra, para irem em outros lugares, pregar o Evangelho e viverem em outras culturas. Eu disse, não, o meu lugar é na minha cidade, nem sequer aceitei um convite para sair daqui para pastorear em outro lugar. Quando mais jovem, tive várias oportunidades de sair daqui para ir para outros lugares, outros estados. Eu disse, não, eu gosto muito da minha cidade, já conheço, e é aqui que eu quero ficar. E aqui eu estou até hoje. Então, eu tenho um amor e um carinho muito grande pela igreja local. Tudo na igreja local me encanta. Mesmo diante de problemas que a igreja pode enfrentar, mas ainda assim, eu entendo que não existe um lugar melhor para nós estarmos do que na igreja com a nossa família. Mas acontece que isso eu aprendi ao longo da minha vida. Embora tendo nascido num lar chamado evangélico, tendo sido batizado desde a mais tenra idade, frequentado a igreja, mas eu não gostava de ir para a igreja. Então eu ia para a igreja porque a dona Ada me mandava, eu não tinha opção, tinha que ir, aquela coisa meio general mesmo, né? Tem que ir, acabou. Então, e graças a Deus por isso, viu, Paulo? Sabe que a dona Ada pequenininha, mas é braba, né? Então vamos embora lá. Então, para a igreja. Eu aprendi a amar a igreja. E quando não estava ainda com meu coração totalmente apaixonado pela igreja do Senhor, porque eu rejeitava muito, especialmente as reuniões semanais, reunião de oração. Eu digo, meu Deus, reunião de oração, eu acho que é um modelo mais para pessoas de idade, aqueles irmãos orando, e eu ia para me encontrar com os meus amigos de mocidade, e eu andava meio que afastado. Eu ia umas vezes, outras não, mas através de uma experiência dolorosa, em um domingo pela manhã, de um afogamento, aí que eu, depois de tirado das águas, eu parei, me assentei, e naquela hora o mundo desabou na minha cabeça, muita coisa estava acontecendo ali dentro, e ninguém sabia o que estava acontecendo, e eu só fazia uma pergunta: domingo pela manhã, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não que ir à praia seja pecado, mas eu tinha sido ensinado que domingo é o dia do Senhor. Domingo era para estar na casa do Senhor, nem em um outro local. Ali era o local de eu estar, para servir, para adorar, para cultuar a Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele tinha me feito. E ali sentado eu caí em mim, e foi um peso muito grande, porque naquele momento morreu ali nas beiras do rio, na praia do Araçagi, aquele crente que ainda não estava com seu coração completamente apaixonado pela igreja do Senhor. E vocês não imaginam, o culto que eu passei a gostar mais era justamente os cultos de terça-feira, os de oração. E aquelas orações que eu tanto criticava muitas vezes, daqueles irmãos mais idosos, era a que eu passei a gostar mais. Meu Deus, que coisa linda, não é? Ele orando, eu aprendi muita coisa ali. Passei a amar a igreja do Senhor. E de lá para cá, o meu carinho e o meu amor para com a igreja do Senhor Jesus e para com cada pessoa que faz parte dela é alguma coisa que me encanta. A cada domingo, poder rever os irmãos é uma alegria muito grande. Às vezes eu chego na igreja, as irmãs da recepção estão ali, então eu já chego ali e digo, eu vim só para receber um abraço de vocês, só para receber o bom dia de vocês. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Eu digo, muito obrigado, que alegria poder estar aqui. Não há nada melhor do que sairmos da nossa casa, nos prepararmos para nos encontrar com os nossos irmãos em Cristo e juntos prestarmos um culto ao nosso Deus. E isso acontece não porque nós não tenhamos uma outra coisa para fazer. Com certeza você tinha muitas outras coisas para fazer hoje. É aquele banheiro que não deu para lavar,
é aquela roupa que não deu para organizar, é aquele dever dos meninos para amanhã, já que ainda não foi feito, é aquele relatório que você não conseguiu fechar, você que não conseguiu estudar ainda devidamente para aquela prova que já vai ser feita no domingo, na segunda-feira, mas você deixou tudo isso para lá e disse: não, agora o meu lugar é na casa do Senhor, e ali eu vou para bendizer a esse Deus maravilhoso que me ama com amor eterno. Por que eu estou dizendo essas coisas para vocês, meus irmãos? Por um motivo tão simples e óbvio. Porque esse salmo que nós lemos é um salmo que tem tudo a ver com isso. Com amor, com alegria que nós devemos ter em estar na casa do Senhor, de poder prestar um culto a Deus. Esse salmo é um dos 15 salmos chamados salmos de romagem. Eram salmos, eram canções que eram entoadas pelo povo de Israel enquanto se dirigiam para Jerusalém. E ali eles iriam adorar ao Senhor, ali eles iam se prostrar diante do Senhor, ali eles iam aprender de Deus também. Então, era de fato uma caminhada longa, uma caminhada muito difícil de fazer, uma caminhada difícil e muitas vezes até exaustiva, porque durante todo o percurso eles estavam sujeitos a muitos perigos, ataques de feras, o trecho entre vales, porque salteadores estavam naquela região. Então eles caminhavam ali em meio a possíveis ataques e dificuldades que eles já enfrentavam. Mas o objetivo era um só, era chegarem em Jerusalém e ali adorarem e prestar um culto ao Senhor Deus. Esse salmo foi escrito por Davi. Na verdade, dos 15 salmos de romagem que nós temos aqui, que vai do Salmo 120 ao 134, 3 apenas foram escritos pelo rei Davi. Somente 3 foram escritos pelo rei Davi. Os demais não aparece exatamente quem os escreveu. Mas isso para nós não tem muita importância, porque independentemente de quem os escreveu, o que nós sabemos é que quem escreveu por inspiração divina, porque toda a palavra de Deus, ela é fruto do agir de Deus, da revelação de Deus, da inspiração de Deus, não é? É Deus se revelando a nós através da sua palavra. E obviamente quem escreveu era alguém que amava a Deus, era alguém que temia a Deus, era alguém que se submetia à palavra de Deus. E ele começa, no caso, Davi, ele começa aqui dizendo: alegrei-me quando me disseram. A ideia aqui é que ele, embora sendo rei de Israel, ele recebeu o convite. Alguém disse para ele: vamos à casa do Senhor, vamos ao culto, vamos a Jerusalém, vamos ter um encontro com o Senhor. E isso alegrou profundamente o coração dele. Nós também recebemos convites. Todos nós recebemos convites. E tem aqueles convites que você diz assim: nossa, eu estou com a agenda lotada. Mas aí diz para a esposa, ou a esposa diz para o marido: meu amor, esse convite não tem como a gente não acatar. Eu não tenho como não ir. Eu preciso ir. Eu vou dar um jeito na minha agenda, eu vou refazer o meu compromisso, eu vou remarcar a minha reunião, eu posso até me comprometer na minha prova, mas eu não posso deixar de ir a este local. O convite chegou a mim trazendo muita alegria. Não há convite mais importante do que o convite para estarmos na casa do Senhor. Não há nada que se compare ao ajuntamento solene.
Não há audiência, não há solenidade, não há encontro que seja mais bonito, mais impactante, mais significativo do que esse momento em que pessoas que temem e creem em Deus se encontram e se reúnem para prestar um culto público ao Senhor. E aqui o salmista, de forma tão clara e tão apaixonada, ele diz: alegrei-me. Ele revela um sentimento seu. Ele fala acerca daquilo que estava acontecendo dentro do seu coração. Ele não aceitou o convite de qualquer maneira. Ele não foi de qualquer jeito. Mas ele revela aqui a sua grande alegria, o seu contentamento por estar na presença de Deus, pela possibilidade de se juntar com os seus irmãos na fé para prestarem um culto a Deus. Então ele inaugura, ele começa aqui esse salmo dizendo: alegrei-me, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele chega. Aqui a ideia é que ele, como um dos peregrinos que caminhava, diferentemente do Salmo 120 e 121, que eles estão a caminho, a ideia aqui é que eles então chegaram lá. E agora ele vai dizer: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Essa forma de falar revela a ele toda a sua admiração por aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele olha então agora ali as portas de Jerusalém. Ele olha então para aquele local onde estava o tabernáculo, onde repousava a arca da aliança, onde estavam as tábuas da lei. Ele olha para aquele cenário deslumbrado. Pararam os nossos pés. A ideia é essa. Foi cansativa a viagem, foi difícil a viagem, foi perigosa a viagem, mas nós chegamos. Pararam os nossos pés, nós chegamos ao local, e agora nós estamos olhando para essa beleza. Nada mais significativo, mais simbólico do que isso aqui. Você pode até dizer assim: será que Jerusalém era uma cidade tão bonita ao ponto de ele se encantar com o que ele estava vendo? A questão aqui não é de natureza arquitetônica, não é se a cidade era arquitetonicamente falando a mais bela, se ela tinha sido construída com os melhores materiais da época, obedecendo às regras de construção civil, as melhores da época. Não era isso, não. Era por tudo aquilo que aquela cidade representava para o povo de Deus, para tudo aquilo que ela significava para cada uma daquelas pessoas que vieram de longe para chegar até aquele local. Porque ainda assim era na antiga aliança. O povo se dirigia àquele local específico para prestar um culto ao Senhor. E eles armavam as suas tendas ao redor do tabernáculo. E ali eles se dirigiam para prestar sacrifícios. Assim era na antiga aliança. E eles estavam felizes por fazer aquilo. Olhar para aquele cenário era alguma coisa encantadora. Nada mais bonito do que aquilo. E quando eu estava pensando sobre isso, eu ficava refletindo, tentando fazer aplicações para a minha própria vida, a fim de que eu pudesse falar para os meus irmãos acerca daquilo que também estava no meu coração, da minha própria percepção da realidade. A gente chega diante do local de culto, pode não ser o mais bonito arquitetonicamente falando, o mais confortável, o maior, o mais moderno. Especialmente nós estávamos conversando ainda há pouco acerca dos desconfortos que nós estamos sentindo por conta da obra que está sendo feita lá atrás. As nossas salas de aula, sala para as crianças, querida Vanessa e Débora, que é o desejo do nosso coração ver as crianças muito bem instaladas,
Estamos em trabalho, estamos construindo esses ambientes para que as crianças elas sejam muito bem entendidas, porque nós sabemos, se queremos pensar em uma igreja que caminhe de forma exitosa e que seja uma bênção, se há um ministério, se há um departamento que precisa ser prioritário, é o departamento infantil, é olhar para as crianças. E nós olhamos tanto desconforto, tanta poeira ainda lá atrás, mas ainda assim, você olha e diz: que coisa maravilhosa nós estarmos na casa do Senhor. Não importa se o templo é bonito, se tem ar-condicionado, se não tem, mas se o povo de Deus se reúne ali para adorar, não existe nada que se compare a isso. Ali estava Davi, encantado, deslumbrado com o cenário que estava diante dos seus olhos. E aí ele diz no verso 3: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Estás construída como cidade compacta. Autores que se referem a isso, pensando em duas possibilidades. Uma é a composição da construção civil, o projeto arquitetônico da própria cidade, que à época de Davi ainda não estava totalmente pronto, porque o templo só foi construído no tempo de Salomão, que veio depois de Davi, era filho de Davi. Então a cidade não estava ainda tão bela quanto no tempo de Salomão, com a casa onde Salomão morava, o palácio, como o próprio templo, havia o tabernáculo e outras construções que haviam naquele local. Mas também ele se refere ao fato de que as tribos que iam para lá, elas se juntavam num espaço que tinha as 12 tribos, todas aquelas pessoas ficavam unidas, juntas naquele local, para poderem prestar um culto a Deus. E ele diz no verso 4: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Aqui ele fala tanto dessa caminhada conjunta das 12 tribos de Israel. Eram 12 tribos que tinham as suas peculiaridades, tinham as suas diferenças, mas eles todos caminhavam com um único propósito. Apesar de terem as suas diferenças, mas caminhavam com um único propósito. E esse propósito está muito claro aqui: para renderem graças ao nome do Senhor. Não importava as diferenças, não importava os lugares de onde eles estavam vindo, um mais ao sul, outro mais ao norte, um a leste, outro a oeste, um em um local mais próspero, um local mais apropriado para a pecuária e a agricultura, o outro, quem sabe, não tão bom quanto aquele, mas todos estavam ali com um único propósito: renderem graças e bendizerem o nome do Senhor. Eles estavam caminhando naquela direção. E ele diz no verso de número 5, lá neste local, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Porque ali não era apenas um centro religioso de devoção, mas era um local também onde as questões civis, as questões do povo eram julgadas. Era um local onde deveria a justiça fluir naturalmente, porque o rei deveria governar segundo a instrução e a orientação divina. Então aquele era um local excelente para a moradia, porque lá de fato a justiça acontecia. As pessoas estavam debaixo da mesma autoridade. E ele vai caminhando no texto, e agora ele diz: por tudo isso, por tudo que Jerusalém representa, por tudo que essa cidade maravilhosa representa, ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, isto é, que Deus abençoe aqueles que amam Jerusalém, que Deus favoreça com graça, com prosperidade, aqueles que não se levantam contra a cidade de Deus, mas aqueles que olham para ela com olhar de cuidado. E ele diz:
reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Vejam que, quando ele se refere a isto que ele diz aqui, duas situações estão sendo pensadas. A falta de paz, como consequência da guerra, poderia ter duas origens. Uma era de fora para dentro, com aqueles povos seminômades que habitavam aquela região, para virem contra a cidade de Jerusalém, para atacarem Jerusalém, para roubar a paz de Jerusalém. Eles deveriam estar preparados para isso. Por isso a cidade era cercada por muros e tinha suas portas muito resistentes. Como muitas daquelas cidades, à época, tinham as suas muralhas também, porque havia esse conflito entre povos. E ali ele está dizendo: há muitos inimigos que vêm de fora para dentro. Mas aqui no verso seguinte, quando ele diz que reine paz dentro dos teus muros, é porque muitas vezes há conflitos dentro do próprio povo, em meio ao povo. E esses conflitos são danosos para que os propósitos eternos se cumpram na vida do povo de Deus. Muitas vezes os nossos piores inimigos não são aqueles que estão lá fora, mas os piores inimigos são aqueles que muitas vezes se infiltram, estão dentro da igreja, quando semeiam contendas, desavenças, querelas, situações que geram conflitos, guerras, ao ponto de haverem divisões, ou as pessoas não conseguirem mais caminhar juntas, não se olharem, não se cumprimentarem. Isso acontece, irmãos. Isso é um problema sério. Uma casa, diz a palavra do Senhor, que ela não pode subsistir quando ela está dividida. Assim acontece numa família. Como é que uma família pode prosperar e caminhar se está havendo desavença dentro dela? Quando os cônjuges já não se entendem mais, quando há desarmonia, quando parece uma Babel, o marido fala uma coisa, a mulher entende outra, ou a mulher fala uma coisa, o marido entende outra completamente diferente, não conseguem caminhar mais juntos, já não tem um horizonte em comum, há uma guerra de egos, cada um querendo satisfazer a si mesmo os seus caprichos. Muitas vezes não é esse o problema, tantas vezes o casal está em perfeita harmonia, mas o problema está no chamado de conflito de gerações. São os filhos que já não falam mais a mesma linguagem, e na medida que eles vão crescendo, às vezes os problemas vão se tornando muito mais difíceis de resolver do que quando eles eram pequenininhos. Quando pequenininhos, uma boa palmada no bumbum resolvia, o tomar o celular e guardar resolvia, mas depois que cresce, não. Depois que cresce, tudo se torna diferente. Eles olham assim e dizem: olha, eu não preciso da sua orientação para tomar minhas decisões, eu não quero saber o que você pensa, eu já decidi o que eu quero para a minha vida, estou nem aí para o que você pensa. Isso se torna difícil, conflitos, como caminhar assim? Então agora o salmista está dizendo que haja paz lá fora, que Deus nos proteja dos inimigos lá de fora, mas que Deus nos proteja também das desavenças, das querelas, que geram inimizades, que roubam a tranquilidade e a harmonia que deve existir dentro da própria casa. E ele vai mais adiante, no verso 8, ele diz: por amor dos meus irmãos, é um clamor dele, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Isto é, que haja paz no nosso meio, que haja paz no nosso meio. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu fiquei muito feliz ouvindo vi um vídeo recentemente do presidente do Supremo Conselho, reverendo Juarez, Tiago. Alegrou meu coração quando ele disse: olha, graças a Deus, a igreja presbiteriana do Brasil está em paz. As decisões foram tomadas
Decisões tomadas por mais de 1.500 delegados, oriundos de todos os cantos do Brasil, para decidirem sobre questões importantes. Obviamente, houve pensamentos distintos, diferentes, mas a decisão tem que ser uma só. A decisão foi tomada, as decisões tomadas em ambiente de paz. E quem sai da reunião sai, olha, eu penso diferente, mas a nossa denominação decidiu assim. Eu já um dia me senti muito afetado por uma decisão do Supremo Concílio da nossa igreja. Ainda quando eu era pastor na igreja, em outra igreja, e lá nós tínhamos um grupo. À época, as igrejas quase todas tinham um grupo de coreografia. Era muito bonito. E eu confesso a vocês, eu gostava, conhecia todas elas. Meninas excelentes, oravam, apresentavam, tocavam uma música, elas faziam aqueles movimentos, coreografavam a música. Confesso para vocês, eu nunca tinha me debruçado sobre o assunto para saber se de fato aquilo se encaixava dentro de um culto divino. Eu achava bonito, edificante. Meu aniversário, um dos meus aniversários, elas me deram um cartão que eu guardo até hoje, com declarações carinhosas de amor para com seu pastor, e apresentaram uma música que eu gostava de vê-las cantando, dançando, e fizeram lá, e eu fiquei emocionado de ver aquilo. Mas o Supremo Concílio reuniu, e uma carta mandaram para todos os conselhos, que não cabia dentro do culto divino expressões corporais, como danças, aplausos, palmas para Jesus, como algumas igrejas fazem. Aplaudam a Jesus agora, palmas para Jesus. Parece uma coisa sem sentido, mas tem uma razão de ser. Porque o que nos conduz como igreja não é aquilo que a Bíblia propriamente não condena no culto, mas aquilo que ela autoriza a fazer. E no culto divino, a dança não cabia. Mas Miriam dançou, tocando tamborim ainda, mas não foi no culto. Davi chegou dançando em Israel. Foi verdade, dançar não é pecado, mas no culto, não. Aí eu parei para analisar, estudar mais o culto. Depois passei dessa disciplina no seminário nosso, teologia do culto. Aí entendi que realmente no culto não cabia aquilo. E para eu dizer isso para as meninas, foi uma choradeira. Mas pastor, eu disse, olha, eu não posso. Eu tenho que me submeter às autoridades superiores a mim. Essa decisão foi tomada. E assim precisa ser. Não precisa acabar com o grupo. A gente pode fazer isso em outros momentos. Em trabalhos evangelísticos, reuniões de jovens e outras programações. Não propriamente no culto público. Vamos manter o culto segundo os padrões bíblicos. Ensinar o nosso povo a entender isso. E elas todas, apesar também de discordarem, mas se submeteram. Ninguém se afastou, todas permaneceram. Sabe? Muitas vezes, queridos, nós não entendemos, mas precisamos compreender que temos que amar a igreja. E muitas vezes há coisas que você não entende, não concorda. Por que não? Eu queria que fosse feito assim. Eu me lembro de um jovem, Saulo, que uma vez me procurou e disse, pastor, ele queria que eu colocasse no culto uma música. Aí eu fui ver a letra da música. Aí eu disse, não, tem problema aqui, não dá para cantar essa música. Mas por quê? Eu mostrei para ele por quê. Disse, pastor, mas essa música está um sucesso na FM Esperança, nas rádios, está todo mundo tocando e cantando. Eu disse, não, mas não é por isso. Eu não posso fazer alguma coisa só porque todo mundo está fazendo. Eu tenho que fazer aquilo que é certo. E eu acertei naquilo. Aqui, Davi está querendo que haja paz no meio do povo. Essa paz pode ser roubada de nós, com inimigos que vêm de fora, com pressão de fora. Mas muitas vezes o problema nasce dentro. E a gente tem que estar preparado para que a gente possa ter alegria
de fazer parte da igreja do Senhor. E por outro lado, temos que estar preparados para sermos bênçãos, orar por ela, zelar por ela, para que ela esteja sempre bem. E cada um de nós é responsável por isso, para que ela de fato esteja bem, por amor da casa do Senhor, nosso Deus. Ele conclui dizendo: buscarei o teu bem. Aí eu pergunto, será que eu tenho buscado o bem da igreja, da casa do meu Deus? Será que isso é o que cada um de nós quer? Queremos o bem? Será que nós estamos prontos para destacar e enumerar todas as coisas boas que nós olhamos no meio do povo, da igreja da qual nós fazemos parte? Ou será que o nosso caderninho está cheio somente de situações que você acha que não está certo, que não é legal, que não está bom? E muitas vezes, irmãos, os nossos olhos, eles repousam somente naquilo que muitas vezes nós não entendemos, não concordamos, não aceitamos, pensamos diferente. Deixamos de olhar a beleza que há no ajuntamento solene. Nada há que se compare com o que está acontecendo aqui e em tantos outros lugares agora. Pessoas redimidas, que amam a Deus, prestando um culto ao Senhor nosso Deus. Como síntese, conclusão do que entendemos desse texto, deduzimos daqui, podemos dizer que nós devemos nos alegrar por estarmos na igreja de Deus. Nós devemos nos alegrar por estarmos na presença de Deus. E quando eu estava refletindo sobre isso, eu disse, eu preciso me amparar em pessoas, em teólogos que podem me ajudar a entender isso melhor. Charles Spurgeon foi um príncipe dos pregadores, ao fazer esse paralelo do que Davi está dizendo aqui, do amor e da alegria que Davi tinha com o fato de estar na casa do Senhor, com a alegria que nós devemos ter com a igreja do Deus vivo aqui. Também, grande teólogo brasileiro, Dr. Augusto Nicodemos, da mesma forma, nessa mesma linha, ele olha para esse texto e diz: a alegria de Davi deve ser a nossa alegria. O contentamento, a satisfação de estar na casa do Senhor, é uma alegria. Daí ele chega a uma conclusão no comentário que ele faz sobre esse texto, que é incoerente alguém afirmar que é temente a Deus e ao mesmo tempo ser desigrejado. Eu amo a Deus, mas não quero saber da igreja. É a mesma coisa que você dizer: eu amo minha esposa e meus filhos, só não quero voltar para casa. Não, casa não dá. Eu amo minha família, mas não quero estar com a minha família. É um contrassenso. Quando você ama a sua família, tudo que você quer é que termine o teu expediente de trabalho, que você quer correr para estar perto da tua esposa, dos teus filhos, ficar ali. É aquele momento você, sabe, não quer saber o que está no seu celular, se estão mandando mensagem, você quer abraçar teus filhos, abraçar tua esposa. Eu me lembro de um episódio interessante, dando aula na classe, escola dominical, e tinha um irmão lá, muito querido, Zeca, você conhece muito bem, até seu colega de profissão, engenheiro civil também, falador, assim, bem empolgado, né? Professor de escola. E tinha um outro irmão lá, muito simplesinho, uma miopia muito alta, ele andava assim, se encostando nos bancos. Estavam sentados na classe, era uma classe de homens. E aí, esse irmão falador, falando, disse: olha, pastor, queria a palavra. Eu disse: pode falar. Eu tenho o maior prazer de voltar para minha casa. Termina meu expediente do trabalho, o senhor não imagina, eu não quero saber de nada, eu quero ir para minha casa. Aí aquele irmãozinho estava calado. Bem, ele era bem humildezinho, morava numa casinha, numa portinha de janela. Aí ele disse assim: meu irmão, eu até entendo você querer voltar para sua casa,
Porque você mora numa casa muito boa. Agora, se você morasse numa porta e janela de frente para o sol, eu queria saber se você tinha essa alegria. Ele levou por esse lado. Depois nós explicamos que o fato de não estar na casa ser boa ou não, não é a casa em si, não é a construção em si, são as pessoas que estão dentro dela. São as pessoas que têm tudo a ver com a nossa vida. A gente quer estar sempre perto daqueles a quem a gente ama. Então aqui, irmãos, a lição é: nós devemos nos alegrar por estarmos na igreja de Deus. Nunca com aquele sentimento de: como é que horas são aí, meu bem? Ah, meu amor, está na hora. Oxa vida, já está na hora. Vamos embora lá, não é? E aos empurrões, de jeito nenhum. É nem dormir direito, toda hora olhar, será que está na hora do culto? Ah não, eu quero estar lá, eu quero chegar cedo, eu quero estar lá, eu quero me preparar, para que eu possa estar cedo no culto, eu quero louvar ao Senhor. Essa alegria que Davi está mostrando, essa felicidade enorme dentro do seu peito, por ser convidado para estar na casa do Senhor. Nós devemos nos alegrar por estarmos na casa de Deus. Por 3 motivos. O primeiro deles, porque nela, na igreja do Senhor, na casa do Senhor, a nossa devoção pública, ou o nosso culto público, ela é exercida como reconhecimento do quanto Deus tem feito por nós. Nós nos reunimos, não para conquistar alguma coisa diante de Deus. Eu vou lá, porque se eu não for, Deus não vai me abençoar. Aquele negócio que eu vou fechar não vai dar certo. Não, eu vou lá porque Deus tem sido maravilhoso para comigo. Meu coração está cheio de gratidão. Eu reconheço o quanto Deus tem sido generoso. Não tem outro local para eu estar, senão na casa do Senhor, porque eu quero render graças a Ele. É o que está no verso 4. Quando ele diz: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Aquele povo, historicamente falando, ele tinha sido escravizado no Egito, 430 anos no Egito, foram libertos, saíram do Egito de forma extraordinária. Deus realizou prodígios, sinais diante do povo. Deus os arrancou daquela condição. Depois, quando foram levados cativos para a Babilônia, e lá 70 anos, eles foram libertos, saíram de lá e retornaram para Jerusalém. Os muros foram reconstruídos, o templo também. E agora, eles tinham muitos motivos para dizer: Senhor, muito obrigado. Sabe por quê? Estivemos cativos um dia, estivemos presos um dia, mas o Senhor nos libertou. Nós estamos aqui porque fomos libertos daquilo que nos dominava, o pecado, daquilo que nos cegava, o pecado, daquilo que nos tornava indiferentes ao mover de Deus, o pecado. O Senhor rompeu esses grilhões. Hoje nós estamos livres para adorar e servir ao Senhor. Hoje nós entendemos claramente que o nosso êxito ou sucesso na vida, nos estudos, na família, não é fruto da nossa expertise, não é porque sejamos mais inteligentes do que outros, melhores do que outros, mais justos do que outros, mas tudo isso é graça do Deus bendito, é manifestação da bondade de Deus. Se você chegou aonde chegou, é porque isso é manifestação de Deus, da bondade de Deus na tua vida. Você ingressou na faculdade, fez um curso, passou anos estudando. Hoje você está brilhando como profissional, seja em que área for do conhecimento. Isso não é porque você seja melhor do que todas as outras pessoas. Isso é bondade de Deus na tua vida, graça de Deus na tua vida. Renda graças ao Senhor, louve a Deus. Quando estiver numa sala de aula, dando aula, diga: eu vou fazer da melhor maneira possível, porque meu Deus foi que me deu essa bênção. Ah, você está atendendo seus pacientes, você é médico, você é enfermeiro, faça isso também com gratidão no coração. Você é advogado, as causas que você tem, defenda-as
com gratidão. Acima de tudo, diga muito obrigado, Senhor, porque na minha mesa nunca faltou comida. Dá que eu possa dizer como o salmista Davi: hoje já fui moço, hoje sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louve a Deus, porque você tem alimento na sua mesa, e na mesa dos teus filhos também terá, porque o Deus da aliança é quem cuida de você. Então era preciso chegar com alegria naquele local, sem dúvida, porque eles tinham sido libertos. E um povo que é liberto daquilo que lhe prende, agora ele pode abrir os braços, estender os braços e louvar e bendizer esse Deus maravilhoso. Esse é o primeiro motivo. Mas há um segundo motivo também. Por que nós devemos nos alegrar por estarmos na igreja de Deus? Não só porque nela a nossa devoção pública é exercida como reconhecimento do quanto Deus tem feito por nós, mas agora, em segundo lugar, também porque nela a nossa relação com os irmãos, com aqueles que estão ao nosso lado, é caracterizado pela harmonia na caminhada. Nós louvamos a Deus por isso que nós temos aqui, irmãos, por essa comunhão. Somos diferentes, de origens diferentes, temos profissões diferentes, temos famílias distintas, pensamos diferentes acerca de muitas coisas na vida, mas pensamos igualzinho acerca daquilo que é essencial. E nós estamos juntos. Vejam que no verso 1, já no verso 1, ele diz: vamos à casa do Senhor. Olha a diferença, eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro verso. Ele começa dizendo o quê? Alegrei-me, eu me alegrei. Olha aí, ó. Não é isso, professora Cláudia? Doutora? Alegrei-me, eu me alegrei. Mas na linha seguinte ele diz o quê? Vamos. Isso dá a ideia de quê? De coletividade, não era só ele. Ele disse: eu estou alegre, agora vamos juntos à casa do Senhor. Vejam como ele pensa de forma conjunta. Eu estou alegre, mas eu não quero ir sozinho, eu quero ir junto com os meus irmãos, eu quero estar junto com outras pessoas. Olha o verso 4, ele diz assim, olha, quando fala sobre Jerusalém: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel. Observem o que ele está dizendo: como sobem as tribos. Eram quantas tribos? 12 tribos, que habitavam em lugares distintos, que tinham perspectivas diferentes acerca de muita coisa na vida, vinham de origens diferentes, mas eles estavam todos ali, como povo de Deus, de uma origem comum agora, para louvar a Deus. Todas as tribos. Sabe, irmãos, quando eu penso nisso, é assim. Cada um de nós saiu da sua casa, temos estruturas diferentes, pensamentos diferentes acerca de algumas coisas, mas todos nós estamos aqui. Sabe o que significa, irmãos? Que nós temos que aprender a caminhar juntos. Aquele povo, eles eram de lugares diferentes, mas eles tinham um único ideal: eles estavam caminhando para Jerusalém. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: nós podemos exercer profissões diferentes, torcer para time diferente, votar diferente, mas nós estamos caminhando todos na mesma direção, para o mesmo lugar, para a Nova Canaã, para a Nova Jerusalém. E nós precisamos aprender a caminhar de forma harmoniosa. A intolerância é alguma coisa que tem prejudicado a vida de muita gente, adoecido relacionamentos. A intolerância, ela impede que você caminhe com alguém do seu lado, só porque ele é um pouco diferente de você. Isso é terrível, irmãos. Nós somos chamados para caminhar juntos. Para caminhar juntos. É isso que importa. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. A tua formação, a tua orientação lá de berço é diferente de tantos outros.
Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a caminhar juntos. Sabota a própria maturidade quem não sabe conviver com quem pensa diferente. Sabota. Você não consegue evoluir, porque você se trancou dentro de uma bolha, e você não consegue, você não abre. E nós precisamos aprender a caminhar juntos com outros irmãos. Estamos aqui, mas temos tantos outros irmãos que estão lá fora, em outras igrejas, outras denominações. Ontem eu estava num local onde as pessoas estavam ali, me conheciam e me acarinharam com elogios e tal, e de outra denominação, dos irmãos da Assembleia de Deus. Eles diziam: admiro muito vocês, a igreja de vocês. É uma igreja que tem um ardor missionário muito grande. Cada irmão, cada crente se vê como missionário. E onde chega, está lá, testemunhando. Isso é bonito. Eu louvo a Deus por vocês. Temos pensamentos distintos, mas servimos ao mesmo Senhor. Como isso é importante, sabe? A gente aprender a caminhar juntos, irmãos. Para que haja paz dentro dos teus muros. Para que haja paz dentro dos muros, nós temos que aprender a caminhar juntos. A zelar um pelo outro, a cuidar um do outro. Mesmo diante das nossas diferenças. Precisamos ser assim. Em último lugar, nós devemos nos alegrar por estarmos na igreja de Deus. Também porque nela a nossa vida com Deus, olha só isso aí, presta atenção. Nela a nossa vida com Deus é manifestada pela nossa submissão ao governo do Rei. Em Cristo Jesus, Cristo, nele havia tanto o ofício de sacerdote como de rei. E aqui nesse texto claramente se fala sobre isso. Os dois ofícios estão presentes. No espectro, na perspectiva de natureza espiritual, era o templo presente. Mas ali não tinha só o templo, tinha o tribunal, o palácio, a casa do rei, quem governava, quem dirigia. E esse rei estava debaixo da autoridade do supremo rei do universo. Nós nos submetemos a Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, como aquele que nos apresenta diante do Pai, e somente por Ele nós podemos ter acesso ao Pai. Mas isso não basta, nós temos que nos submeter ao seu governo, à sua direção. É isso que ele vai dizer. Verso de número 5, ele diz assim, olhando para Jerusalém: lá não só tem também o tabernáculo, né? Mas ele diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, que era o rei. Então aquele povo todo estava debaixo de uma autoridade. Nós aqui estamos debaixo de uma autoridade. Essa autoridade é o Senhor, que se manifesta através da sua palavra. Nós não podemos tomar decisões no que diz respeito à vida da igreja, ao culto da igreja, à dinâmica da igreja, nada que extrapole as escrituras sagradas, porque nós vamos estar incorrendo em erro, em pecado, desagradando a Deus. Ele é o nosso soberano. Na Jerusalém vista por Davi, não somente havia ali o tabernáculo, não somente a arca da aliança, não somente as tábuas da lei, mas ali tinha também um palácio real, dirigido, governado por um soberano. Nós somos governados pelo Senhor, para que de fato possamos a cada dia nos alegrar nesse Deus maravilhoso. Nós temos que aprender a nos submeter ao domínio desse soberano. E diante disso, não interessa o que eu penso, não interessa quais sejam as minhas preferências, os meus gostos. O que importa é que eu me submeta a esse trono, a essa autoridade que está sobre mim. E esse que está sobre mim é o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis. E Ele rege a sua igreja pela palavra. É por aqui. Nós nos submetemos, nós nos alegramos por estar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque aqui nós somos corrigidos,
porque aqui nós somos conduzidos pelo Senhor. Ele limpa o nosso coração, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele traz renovo, mas também muitas vezes Ele nos exorta, sabe para quê? Para que nós sejamos melhores, para que nós possamos avançar, não só individualmente, como família, mas como igreja também. Precisamos ser um modelo de sociedade, para a própria sociedade lá fora, que eles olhem para a igreja e digam: por que dá certo ali? Por que as coisas estão acontecendo assim na igreja? O que está acontecendo? Que eles olhem para nós e possam querer se submeter a esse mesmo Senhor. A minha oração, irmãos, é que Deus nos abençoe, é que o Senhor nos ensine, e assim como Davi manifesta aqui, não somente a sua grande alegria por estar na casa do Senhor, que cada um de nós, que todos nós possamos também nos alegrar, sempre que formos convocados para o culto público. Lembre disso, domingo é o dia do Senhor, é o dia de nós nos dirigirmos para a casa do Senhor, para nos encontrarmos com os servos do Senhor, para lermos a palavra do Senhor, para cantarmos louvores ao Senhor, para dirigir as nossas preces ao Senhor, nos preparando para uma nova semana que temos diante de nós. A gente fica pensando muitas vezes, como a vida é muito breve, a gente gasta tanto tempo e energia com coisas que muitas vezes não vale a pena. Eu já disse para vocês que eu fico muito afetado quando eu vejo situações assim. Eu somatizo demais, coisas que me entristecem. Então, há uns 10 dias, 12 dias atrás, um acidente aconteceu aqui no Bequimão, envolvendo 6 jovens e uma moça, que por sinal é amiga da minha filha, uma moça de 20 anos, uma moça muito bonita, teve a sua vida ceifada. Um acidente gravíssimo de carro, gravíssimo, e ela veio a falecer. Eu confesso a vocês, eu me controlei muito assim, um nó na garganta, quando eu vi a cena, eu vi o pai falando, por sinal ele é um vereador aqui no interior do estado. Dizer: meu Deus do céu, não pode uma coisa dessa. Jovem, ia completar 20 anos ainda, estudante, tantos sonhos pela frente, tanta coisa, saiu de casa para se divertir com os amigos, tudo normal. De repente um acidente, alguma coisa não pensada, ceifou a sua vida. Aí quando eu vejo um quadro como esse, eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida aos 67 anos? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou caminhando na direção certa? Será que eu estou investindo os meus dias, a minha cabeça, os meus pensamentos, os meus sentimentos na coisa certa? Será que eu estou escolhendo as minhas guerras? Será que eu não estou me contrariando por coisa que não era para me contrariar? Será que eu não tenho que ter uma visão mais leve da vida? Será que eu não estou adoecendo pessoas que estão convivendo comigo? Será que eu não estou adoecendo também ao querer mudar pessoas? Foi o que eu disse esta semana para uma pessoa que não é nem membro da nossa igreja, uma pessoa que me procurou, contou toda a história, problemas em casa, com o irmão, não sei o que, professora. E eu, depois de recolher todos os dados para montar um quadro, a fim de que eu pudesse orientá-la, eu cheguei a uma conclusão. Disse: olha, eu aprendi uma coisa, para que eu possa ajudar alguém, eu tenho que ser honesto com esse alguém. Não é isso que você quer? Quando você vai no médico, o que é que você quer? Que ele diga para você o que é que você tem. Fez os exames, ele vai pegar, vai olhar para a sua cara, não é isso, doutor? Vai dizer: olha, você precisa fazer essa cirurgia aqui, ou então você vai tomar esse remédio aqui, você está com esse problema. Eu digo: eu preciso dizer isso. Eu disse para ela, digo: olha, você precisa cuidar melhor de você. O teu problema é que você está querendo corrigir a vida de outras pessoas. Isso não compete a você fazer. Não compete. Compete a você se colocar aí diante de Deus. Olhe para você agora. Você está gastando suas energias de forma errada. É isso que está acontecendo. O problema está sendo você. Muitas vezes o problema somos nós. Queremos corrigir o mundo, o vizinho, quando nós estamos todo torto, tudo errado. Não sabemos arrumar a nossa cama.
e queremos arrumar a situação do país. Então a gente precisa pedir a Deus que nos dê graça e nos ajude, a fim de que possamos com alegria estar na casa de Deus, louvar a Deus e ouvir aquilo que Ele tem para dizer para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.